Flamengo e Palmeiras, para variar, são os líderes do Campeonato Brasileiro após 3 rodadas. A terceira rodada terminou ontem, domingo, dia 13 de abril, e os dois times estão mostrando que são os melhores elencos e que são competentes. O Flamengo pegou o Grêmio lá em Porto Alegre e meteu 2-0, a Arrascaeta fez os 2 gols com muita tranquilidade. Tranquilo, é o primeiro nos critérios de desempate, ele é o primeiro, mas tem 7 pontos que nem o Palmeiras, que pegou o Corinthians, também fez 2-0 com facilidade. O Corinthians tinha vencido o Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Se jogarem 10 vezes Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras ganha 9, ou ganha 8, empata 1. Perdeu do título, mas atropelou também, passou com uma facilidade que deu até dó do Corinthians. Os dois vão polarizar de novo a luta pelo título. Olha, também caiu o segundo treinador nessa terceira rodada, Pedro Caixinha. Que trabalho horroroso no Santos. O que esse cara fez no futebol ou no Bragantino para o Santos trazê-lo? Eu tenho uma tese que nós estamos importando jogadores ruins e treinadores ruins. Faz treinador, pega o cara da base, do sub-20, pega aí jogador com identidade com o clube, faz o cara seja o treinador, ou de repente vai no interior de São Paulo, tá cheio de cara chamado de rei do acesso, com custos baixos, pegando o jogador de qualquer maneira e fazendo grandes trabalhos. E a gente fica num círculo vicioso, sempre os mesmos, ou fica importando caras ruins. Olha o Quinteiros no Grêmio, horroroso. Olha o São Paulo do Zubeldia, horroroso. Técnicos horrorosos nós estamos trazendo para cá. Mas enfim, Flamengo e Palmeiras liderando, Caixinha caiu, terceira rodada já tinha caído o Mano Menezes no Fluminense na primeira rodada, terceira rodada caiu o Caixinha, com Neymar e tudo, perdeu do Fluminense. Ah, mas perdeu aos 53 do segundo tempo. Tomou pressão o tempo todo do Fluminense. Jogou como feito time pequeno. Vai embora, Caixinha. E não volta pro futebol brasileiro. E lá embaixo, na zona do rebaixamento, temos o Mirassol, que empatou com o Bahia, hein? Do Rogério Ceni lá em Salvador. Mas tem 2 pontos na zona do rebaixamento. O Santos, do vai com Deus, Caixinha. O Vitória, que empatou com o Atlético no Mineirão 2-2. E o Sport, que mais uma vez reclamou da arbitragem. Tá reclamando muito da arbitragem, o Sport aí e tal. Mas eu acompanhei o jogo inteiro e fez 3-1 no Vasco. Você pode até falar que um dos gols do Verratti eu teria anulado. Achei que ele fez falta, mas é interpretativo e eu respeito interpretações diferentes que a minha. Mas enfim, o Sport perdeu por 3-1 e está na zona do rebaixamento. Enfim, vamos falar de tudo isso, dessa terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E antes de mais nada, eu quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar. Ative o sininho, já gravei a Série B, hein? Segunda rodada da Série B, temos 4 times 100%, tá lá, vai na playlist ali na Série B, tá tudo ali, já gravei. Hoje tem o último jogo da Série C, amanhã eu gravo a Série C também. Vou fazer um especialzinho essa semana da Série D, que começa no próximo final de semana. Enfim, tudo para você. Faça sua inscrição, ative o sininho, dê seu like, dê sua opinião, faça sua pergunta e a gente vai trocar ideia, como a gente faz sempre no meu Twitter, no meu Instagram. Bom, vamos começar com o Flamengo. Então, pelos critérios, Flamengo e Palmeiras 7 pontos. O Flamengo, pelo saldo de gols, está na frente. E foi jogar com o Grêmio do Quinteiros, 23.063 pessoas lá em Porto Alegre. Mas, 3 minutos de jogo, o Arrascaeta faz um belo de um gol. Talento puro. Manda para o fundo da rede. O Grêmio até que tentou, até que lutou, mas o Flamengo, no contexto do jogo, foi melhor. No segundo tempo, de novo, o Arrascaeta lançado, com muita facilidade, arranca, ninguém dá combate. Quando chega, ele dá um tapinha, faz o segundo gol aos 22 do segundo tempo. E olha, tudo bem que fez uma defesa fantástica o goleiro do Flamengo no finalzinho do jogo. Mas, no geral, foi uma vitória tranquila e merecida do Flamengo, que chega a 7 pontos. E depois de perder no meio de semana, né, na Libertadores e tal, calma. O Flamengo tem um timaço e o Felipe Luiz é um tremendo treinador de extrema competência. O Grêmio tem que se cuidar. Esse Quinteiros, pra mim, é mentiroso também, hein? É mentiroso. A gente fica colocando técnico de time pequeno aqui, achando que vai dar resultado. É outro mentiroso esse Quinteiros. Flamengo tem 7 ali na primeira colocação. O Grêmio, com 3 pontos, é o 13º, caiu 3 posições, ok?
Aí vamos falar do clássico, então, no sábado, Corinthians e Palmeiras, foi na Arena Barueri. O Allianz Parque, para variar, tá tendo show. Palmeiras não tem estádio. Palmeiras, quando fez o contrato com a W Torre, sabia, né, que por 30 anos o estádio é deles. Então eles fazem o que quer. Quando dá, você joga a bola lá. Não dá para você reclamar, porque fez um estádio lindo, maravilhoso, é contrato, normal. Show, foi jogar em Barueri e deu show. Deu show em cima do Corinthians, também não tomou conhecimento do Corinthians, assistiu o jogo inteirinho, com muita capacidade, 2 golaços de fora da área, com 18 minutos estava resolvido o jogo, 18 do primeiro tempo. Piquerez de fora da área, uma paulada, um golaço, e depois o Martínez marcando, o seu M. Martínez marcando seu primeiro gol aos 18, outro chutaço de fora da área, um golaço. O Palmeiras podia ter feito 3, 4 no primeiro tempo. O Matheus Donelli, o goleiro do Corinthians, foi o melhor em campo. Não dá nem para você questionar absolutamente nada. 19.297 pagantes em Barueri, né? Você teve lá 23,63 em Porto Alegre, e em Barueri não comporta mais que isso, né? 19.297. Então, Palmeiras passou um trator, e olha, o Vitor Roque chegou a fazer seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Foi muito engraçado, né? Porque o cruzamento do Estevão, que barbarizou pela direita, cruzou, ele fez o gol, foi lá, o Tigrinho, papapá e tal, daí o VAR pegou o impedimento no começo da rodada, impedimento correto, mas você vê como foi o volume de jogo e como a vitória foi merecida. Bom, Palmeiras segundo colocado, os mesmos 7 do Flamengo, e o Corinthians tem 4 pontos, está bem colocado, é o nono, não está no G6 no momento, mas é o nono, está brigando ali, e isso que importa. Acho que para brigar pelo título não dá para o Corinthians, mas dá para brigar pela Libertadores, pelo G6, acredito que dê. E olha que campeonato maluco, colados em Palmeiras e Flamengo, Juventude, terceiro colocado pelos critérios, é o terceiro colocado, porque ele ganhou as 2 em Caxias. E sabe, quando ele ganhou a primeira em Caxias e derrubou o Mano Menezes, né, do Fluminense. Perdeu fora, agora pegou o Ceará, que estava embaladão, 6.821 pessoas lá em Caxias do Sul, e fez 2-1. E a verdade é que foi 2-1 de virada, porque o Ailon faz um golaço, cruzamento da direita, o Pedro Raul ajeitou de cabeça, ele matou com estilo, fez um golaço, com 40 minutos do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, um cruzamento da direita também, o Mandaca foi lá, o Luiz Mandaca de cabeça fez 1-1. Veio o segundo tempo, cresceu o Juventude, o Ceará jogou mais na dele, e aí numa jogada que foi arrancada pelo lado direito, o jogador cruzou assim, o Matheus Babi foi lá com a pontinha da chuteira, fez 2-1 aos 22, virou, e o Juventude conseguiu uma bela vitória pelo Ceará. Juventude terceiro com 6 pontos, 100% de aproveitamento em casa na competição. O Ceará tem 4 pontos, está bem colocado também, está na 8ª. Acho que a primeira objetivo do Ceará é não cair. O segundo é Sul-Americana, e acho que ele está fazendo bem a sua parte, começou fazendo bem a sua parte. Os mesmos 6 do Juventude, mas na 4ª colocação pelos critérios aparece o Vasco, pegou o Sport em casa, acompanhei esse jogo inteirinho também, vitória merecida, 15.969, quase 16 mil pessoas lá em São Januário, um time que desde o começo pressionou, o Sport com o Lucas Lima tá jogando direitinho, tá bem arrumadinho e tal, mas a verdade é que o Verratti, pelo alto, ele é terrível, né? Primeiro cruzamento da esquerda ele faz 1-0, no segundo, eu confesso a vocês que eu teria marcado falta, mas é interpretativo, eu não quero ser o dono da verdade. Eu achei que mas quando ele coloca a mão também, o zagueiro parece que é de açúcar, né? Mas enfim, o VAR chamou para o juiz dar uma olhada, o juiz foi lá e confirmou o gol, 2-0. 2-0 para o Vasco, aí uma cobrança de escanteio, rapaz, muito engraçado, cobrança de escanteio pelo lado direito, o Hugo Moura do Vasco foi cabecear para tentar jogar a bola para escanteio de novo e meteu para o fundo da rede, fez o gol contra. O Vasco aos 9 do segundo tempo toma o seu gol e o Sport faz 2-1. Quando o Sport estava tentando crescer, o Carille mexeu nos caras de lado do campo, colocou o garoto Rian, e o garoto Rian arrancando pelo lado esquerdo, uma bela jogada, até acertou o corpo na finalização, bateu cruzado, fez 3-1
e para quase 16 mil pessoas em São Januário, o Vasco faz 100% ali, hein? O Vasco chegou a 6 pontos, quarto colocado, tá na zona de Libertadores. Pedrinho falou que tá entre os melhores os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Eu não acho, mas tá mostrando na terceira rodada que tá. Então veremos, 6 pontos, o Sport é o lanterninha, pelos critérios é o 20º com 1 ponto, zona de rebaixamento. Tem que começar a reagir logo. E fechando 6 pontos também aparece o Fluminense, que derrubou o Caixinha. Fluminense perdeu o treinador, perdendo do Juventude na primeira rodada. Chegou o Renato Gaúcho, só vitória. Ontem com o Santos foi melhor o tempo todo. O Santos pouco incomodou. No segundo tempo, então, principalmente do meio do segundo tempo atrás, o Santos ficou mesmo com o Neymar. Neymar estreou, entrou no segundo tempo, Soteldo também entrou, mas saiu machucado. Entrou e saiu machucado. Não sei não, vai ficar um bom tempo, acho que afastado. E mesmo com o Neymar, que não fez absolutamente nada, muito fora de ritmo, o Santos foi massacrado, até que quando aos 53, na última bola do jogo, sobrou pro lateral direito do Fluminense, Samuel Xavier. E ele deu uma sorte, rapaz. Ele pegou, já estava no final do jogo, ele pegou um chute de fora da área, que se vai no gol, né, se vai no gol direito, o goleiro do Santos faria defesa. Mas não é que o Escobar, o lateral esquerdo, pôs o pé, a bola bateu no Escobar, pegou a altura, matou o goleirão, e aos 53 do segundo tempo, 1-0 no Santos. Moral da história, Fluminense, quinto colocado com 6 pontos, Renato Gaúcho 100% de aproveitamento, uma campanha fantástica depois que chegou no lugar do Mano, e o Santos na zona do rebaixamento, 18º com 1 pontinho de 9 disputados. Tem que cair mesmo, Caixinha. O trabalho é muito ruim mesmo. Bom, aí vai aparecendo os 2 times com 5 pontos. Sexto colocado o Inter, que fez um jogo com o Fortaleza, que tem 5 pontos também. O jogo foi em Fortaleza, um jogo bem disputado, bem trabalhado. O Inter estava mesclado com alguns jogadores mais reservas, o Fortaleza também vem passando por maratonas de jogos, né? E de qualquer maneira, foi um jogo para empate, mas o lance da partida foi o golaço do Fortaleza de bicicleta do Moisés. Bola foi jogada na área, o goleiro rebate, a bola sobrou e o Moisés meteu uma bicicleta, cara, mas um golaço. Saiu comemorando o Daverson, empurrou, aí ele tropeçou, teve uma lesão muscular, saiu machucado, o VAR chamou e falou, vem cá. Na primeira jogada, no início da jogada, tinha impedimento. O juiz viu, anulou tudo, e toda essa festa, que seria linda, né? Seria o gol, acho que do campeonato, talvez. Né? Mas foi anulado e acabou 0-0 para 16.587 pagantes lá em Fortaleza. No Maracanã, 46.172. 46.172 no Maracanã, Fluminense 1-0 no Santos. E aqui em Fortaleza 0, Inter 0, 16.587. O Inter que anunciou na semana que renovou o contrato do Roger, que está fazendo um trabalho brilhante. Parabéns, Roger. Pois bem, Inter sexto, Fortaleza sétimo, os dois com 5 pontos. Estão ali nas 7 primeiras colocações. E aí vão começar a aparecer os times que têm 4 pontos. O Ceará, que eu falei para vocês que perdeu do Juventude, o Corinthians, que eu falei para vocês que perdeu do Palmeiras, e o Botafogo, que perdeu do Bragantino em Bragança Paulista, rapaz. Na abertura da rodada, no sábado, em Bragança Paulista, primeiro jogo, logo comecinho do jogo, uma jogada ensaiada, bonita, tem que ressaltar. Às vezes a gente não ressalta, mas o Fernando Seabra falou que faz essa jogada, trabalha essa jogada desde o Paulistão, e saiu agora. Cobrança de escanteio, toque, o John vai na linha de fundo, cruza, o Sacha só dá um tapinha e faz 1-0. Aí o jogo ficou maluco, lá e cá. Segundo tempo, Botafogo pressionou, o Bragantino recuou, marcou, mas também incomodou no contra-ataque. Mas para 5.233 pessoas em Bragança Paulista, vitória espetacular do Bragantino para cima do Botafogo. Se a gente fala que o Bragantino vai lutar para não cair, olha o Bragantino aí, gente. O Bragantino com 4 pontos, os mesmos 4 pontos do Botafogo. Pelos critérios, Ceará com 4 é o oitavo, Corinthians com 4 é o nono, Botafogo com 4 é o 10º, Red Bull Bragantino com 4 é o 11º. Aí, fechando a turma com 4 pontos, aparece o Cruzeiro, que empatou ontem com o São Paulo no Morumbi, 1-1. 2 times muito desfalcados, 2 times ruins, 2 times mal treinados, é um pangaré.
O Cruzeiro mudou tudo que o Gabigol nem entrou. O Dudu ficou no banco, o Gabigol ficou no banco, o Dudu entrou. O Gabigol nem entrou. Você vê como está satisfeito lá o Leonardo Jardim, o português do Cruzeiro. Mas os times, uma bagunça. O Zubeldia nem no banco ficou, para variar, estava suspenso. Uma coisa horrorosa, um jogo medonho no primeiro tempo. No segundo tempo, num cruzamento do Cédric, o Ferreirinha, de cabeça, fez 1-0. Depois, mais uma vez, a imbecilidade, tiraram o Ferreirinha do jogo, enfim. Aí o Cruzeiro, numa cobrança de escanteio, falha defensiva do São Paulo, a bola sobrou e o Caio Jorge tocou entre as pernas do Rafael, faz 1-1. A partir dali o jogo ficou naquele marasmo, pouca coisa aconteceu e o resultado ficou sendo justo. Torcida do São Paulo que não arreda o pé, 37.566. Quase 38 mil pessoas no Morumbi para mais uma partida bizonha do São Paulo. Cruzeiro, com quarto, aparece em 12º. São Paulo não perdeu, mas não ganhou. 3 jogos, 3 empates. Pelos de desempate, critério de desempate, ele é o 15º com 13 pontos. O Cruzeiro é o 12º com 4 pontos. Na turma dos 3 pontos, aparece o Grêmio, que eu falei para vocês, perdeu do Flamengo, mas está na frente do São Paulo porque venceu um jogo. O Bahia também tem 3 pontos. O Bahia jogou com o Mirassol e o Rogério Ceni falou que foi o pior primeiro tempo do time. Foi 1-1 em casa com o Mirassol. O Mirassol começou mandando no jogo, acompanhei esse jogo inteiro, fez uma bela partida no primeiro tempo, até que o Gabriel, formado pelo Bahia, faz 1-0. Num passe do Lucas Ramon, o Gabriel não comemorou, falou que começou ali, tudo começou ali, maravilha, entendi. Depois o Eric Puga, no finalzinho do primeiro tempo, 37, 38 minutos, uma bola cruzada na área, ele fez o gol, bateu a cabeça na trave, deu uma desacordada ali e tal, mas tá jogando muita bola o Bahia, o Eric Puga, quase 40 mil pessoas lá em Salvador, né, na Arena, 39.873 pessoas, quase 40 mil pessoas, então acompanhando. Veio o segundo tempo, o Bahia foi melhor, o Mirassol daí se retrancou, tentou jogar só nos contra-ataques, o Bahia ainda chegou a fazer com o David Duarte, o zagueirão, de cabeça, 2-1, mas aí o VAR chamou também, logo no comecinho do jogo, 2 minutos, bola na área, ele fez o gol, mas estava impedido, no início o VAR chamou e corrigiu, e apesar da pressão do Bahia, o Mirassol conseguiu um empate maravilhoso. Bahia foi ao seu 3º ponto, Grêmio 13º com 3, Bahia 14º com 3, São Paulo 15º com 3. E o Mirassol somou seu 2º pontinho, mas está na zona do rebaixamento. Uma derrota e 2 empates, 2 pontinhos, mas ponto precioso. O time que eu acho que vai lutar primeiro para não cair, e o título do Mirassol, se ele for para uma Sul-Americana, esse ponto foi precioso, mas está na zona do rebaixamento, 17º colocado. O 16º que está fora, tem os mesmos 2 pontos do Mirassol, mas está fora, é o Atlético Mineiro, que empatou com o Vitória 2-2. Vitória fez uma grande partida, viu? Jogando no Mineirão, né? Depois de um primeiro tempo ruim, muito marcado e tal, ruim. Logo com 1 minuto de jogo, uma bola alçada na área, o Lucas Halter de cabeça faz 1-0 para o Vitória. O Galo foi para cima, o Cuca colocou o time para cima, o Fausto Vera de cabeça acabou empatando o jogo aos 12 do segundo tempo. E quando você pensava que o Atlético ia crescer, ia virar o jogo, Mateuzinho, bom jogador esse Mateuzinho, numa jogada interessante, saiu na cara do gol, chutou, o goleirão espalmou, a bola sobrou para ele, ele empurrou, e com 19 minutos do segundo tempo, o Vitória faz 2-1. Aí o Vitória encolheu demais, normal, o Atlético em cima no Mineirão, torcida, 23.234 pessoas, quase 23 mil pessoas, quase 23.500, né, 23.234, e de tanto pressionar, o Igor Gomes, que tinha entrado no segundo tempo, chutou, o goleirão ainda tirou lá de dentro do gol, mas 2-2, o Atlético foi para cima, mas não conseguiu vencer a partida, um empate com sabor de derrota. Galo ainda fora da zona do rebaixamento com 2 pontos, o Vitória somou seu 1º ponto, está na zona do rebaixamento. Então, Mirassol com 2 pontos, 17º zona de rebaixamento, e com 1 ponto, 18º Santos com 1, 19º Vitória com 1, 20º Sport com 1, esses na zona do rebaixamento. 2 paulistas, 1 baiano e 1 pernambucano. 2 paulistas e 2 nordestinos na zona do rebaixamento. No G6, Flamengo 7, Palmeiras 7, Juventude 6, Vasco 6, Fluminense 6, Inter 5. O Fortaleza, pelos critérios, é o 7º, está fora do G6 neste momento, ok?
Artilheiros do campeonato. O Arrascaeta tem 3 gols, fez 2 ontem, já tinha feito 1. O Verratti também, os 2 cariocas, de clubes cariocas, né? Os 2 são gringos, né? Os 2 são gringos, um uruguaio e outro argentino, e os 2 têm 3 gols de 2 times cariocas. Arrascaeta do Flamengo, Verratti do Vasco. E com 2 gols, outro gringo, Piquerez do Palmeiras, Pedro Raul do Ceará e Gabriel Tagliari do Juventude. E finalizando o nosso vídeo, vamos falar a próxima rodada que começa amanhã. Amanhã nós já temos jogos. Terça-feira, 15 de abril, amanhã, 21h30, Ceará e Vasco. Ceará e Vasco. Belo jogo, hein? Belo jogo. Quarta-feira, 18 horas. É 18 horas? 18h30. 18h30. Botafogo e São Paulo. Botafogo e São Paulo no Rio. Que tristeza, hein, São Paulo? O Botafogo vem de derrota, São Paulo não venceu ainda. 19 horas de quarta-feira, Mirassol e Grêmio. Que belo jogo, hein? Grêmio embaixo e Mirassol tentando a primeira vitória. 19 horas de quarta-feira, Sport e Bragantino. Sport e Bragantino. Duelo do time que tem querendo sair da zona do rebaixamento com um time que venceu o Botafogo. Belo jogo também. 19h30, Corinthians e Fluminense. Aqui em Itaquera, na Neoquímica Arena. 19h30, Inter e Palmeiras. Olha que jogão. Times do G6. 21h30, Flamengo e Juventude. Flamengo líder, né, defendendo a liderança contra o Juventude, que está ali na terceira colocação. Belo jogo. 21h30, Santos e Atlético Mineiro. Duelo de 2 times de zona de rebaixamento. O Atlético está fora, mas tem o mesmo número de pontos que o Mirassol. E vai jogar com o Santos, que já deve ter um novo treinador, assim, penso eu, mas que já mandou o Caixinha embora. Vitória e Fortaleza, 21h30. E aí a gente encerra essa quarta rodada. Quinta-feira, no Mineirão, com Cruzeiro e Bahia do Rogério Ceni, que já trabalhou no Cruzeiro. É isso aí, forte abraço a todos, e eu acompanho esse jogo na quinta-feira. Sexta eu venho para a gente passar na Sexta-feira Santa todo o boletim dessa quarta rodada da Série A do Brasileirão. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!